O Mirelle, tava falando que quando tu falou, isso aí foi que ano que tu começou nessa questão que tu foi decidir pela primeira cirurgia? Que eu entendi que tu passaste por duas situações, né? Sim, a Por duas primeira técnicas. bariátrica. Eu comecei a pensar em 2020. É porque, assim, eu tinha 115 quilos na época, né? Eu no espelho, eu me gostava. Assim, não era algo horrível. Só que a minha saúde estava muito ruim. Eu estava com pré-diabetes e eu tentava uma dieta e não funcionava. E minha mãe, ela puxava muito no meu pé, assim, pelo meu peso. Não gostava do fato de eu ser acima do peso. E aí isso foi entrando na minha cabeça e pela saúde, pelo fato mais da saúde do que estético, eu decidi fazer. Em 2020 eu decidi. Aí nisso eu até procurar médico, fazer toda a papelada que foi pela Unimed que eu fiz. E aí em 2020 em setembro, se não me engano, foi a cirurgia. E aí aconteceu, nessa primeira já teve alguma complicação relacionada. Porque daí eu Sim. entendi que essa primeira teria sido feita num local e a segunda depois foi feita em outro local. Para Foi. buscar recuperar algumas questões que tinham acontecido na primeira. Teria sido algo Sim. desse gênero. Foi em Itajaí a primeira. E depois foi aqui em Brusque com o doutor João, né? Mas em Itajaí o médico errou na cirurgia. Como eu tive a estenose, foi porque ele grampeou demais. Foi a sleeve, que é só a parte do estômago que mexe. Uhum. Ele grampeou demais o meu estômago e nisso ajudou eu não conseguir comer e também ter a estenose. E nesse momento, qual foi. ah, quanto tempo teve entre uma e a outra cirurgia? Foi acho que 4 meses. Mas no meio teve 2 de pedras no rim, né? Que eu tive 2 Ah, cirurgias de pedras no rim. E nesse meio tempo, sempre que tu ia procurar alguma ajuda, pelo que eu entendi, achavam que era alguma coisa psicológica ou Sim. não fazia uma investigação mais orgânica, digamos assim, para entender se... Porque pelo que eu entendi, o doutor João foi quem fez o Foi diagnóstico quem desse... salvou. E aí ele reverteu a técnica para o bypass, que aí se faz, né, um... isso que eu tinha ficado um pouco confuso. Eu não sabia, porque eu vi que ele buscou ajustar essa situação, né? Sim, e nem era de responsabilidade dele, né? Nem um pouco. Eu poderia, talvez, acontecer alguma coisa pior comigo na mesa de cirurgia, mas ele foi lá e agarrou, Agarrou a assim. causa. Até a gente nem comentou, né, nos bastidores aqui. Eu faço medicina, tô me formando ano que Ah, vem. sério? E o doutor João, ele é nosso nome de turma. Ele é um dos homenageados com nome de turma. Então a gente vai se formar e o nome da nossa turma é o nome do doutor João. Meu. Não, E ele eu ele indico. realmente, né, as cirurgias dele, assim, que a gente teve a oportunidade de acompanhar. Tu me falou bastante ele dele. realmente sim, Ele é opera de humano. forma excelente. aham. Que E aí foi ele que, né, pelo que eu entendi, então ele viu a situação que estava e foi para... eu não sei, eu não tinha entendido como é que tinha sido a situação, de onde que tinha acontecido os problemas, ou o que que tinha. Eu tinha ficado um pouco confuso, eu não sabia se ele. Se era ele que estava na situação que ela tinha falado ou não. Qual foi o pior momento toda essa jornada ali qual que foi o pior momento disso tudo até agora? Foi não descobrir o que era. Eu ia voltar pro hospital, me darem soro na veia, e a minha veia é muito ruim de achar. Então, eles demoravam 1 hora para pegar, assim. Eu cheguei mais de 20 vezes no hospital em questão de 2 meses. Eu ia de madrugada, eu ia, sim, do nada eu tava passando mal e tinha que ir pro hospital. E isso de me chamarem de louca, né? De falarem que era tudo da minha cabeça e não me darem um diagnóstico.
Foi a pior parte, assim. Pior tensão. E como é que tu encontrou força para lutar contra isso? Eu me apeguei no que eu sou grata, né, na minha família, e também comecei a me apegar mais na minha fé, em Deus. Me apeguei bastante, assim, e foi o que me deu suporte. Mirelle, como é que tá a tua evolução? Como é que foi? Se alguém visse a Mirelle lá em 2021 e agora fizesse um vídeo ali para enviar pelo WhatsApp e filmassem a Mirelle em 2021, né? Foi Isso. que aconteceram as maiores complicações. Com a Mirelle de hoje, agora aqui, sentada no podcast, conversando com o Gil e com a Rafa. O que queria ver de diferente nessa evolução, hein? Dizem que eu sou. Todo mundo achou que eu não ia estar aqui hoje. Não todo mundo. Quem me ama, minha família, estava sempre ali, né? Mas a maioria falava que eu não iria estar aqui hoje, assim. E dizem que eu sou um milagre, porque eu passei por 2 vezes, né? Quase morte, tanto na UTI quanto quando eu fui pro Santa Catarina ali com escorbuto. Então eu acho que a pessoa não. É um milagre mesmo. Quando. Qual era a imagem que a pessoa ia ver? Qual a imagem da Mirelle essa pessoa ia ver? Como que seria esse vídeo da Mirelle naquele dia há 3 anos? Ah, eu não falava, resmungava, assim, há 3 anos atrás. Não via sentido na vida. E hoje em dia é totalmente diferente. Eu sou uma nova pessoa, assim, de cabeça, de aparência, tudo. Qual foi o maior aprendizado dessa fase, Mirelle? Antes eu era descabeçada, assim. Eu não via, assim, sentido em... Eu tinha tudo na palma da mão, assim, meu pai me dava as coisas, tudo era muito fácil, eu não via a importância da vida em si, sabe? E hoje, meu Deus, hoje eu quero fazer, ano que vem começo faculdade, antes eu não... Nunca pensei em fazer, assim, uma faculdade. Mirelle, tu comentou que tu ficou 1 mês na UTI, né? Pra quem nunca teve a oportunidade de acompanhar, né? Na UTI, o paciente fica sozinho, né? Os familiares visitam 1 vez ao dia e é por no máximo 1 hora, né? É muito rápido. E normalmente não se fica com celular, com nenhum eletrônico, Nada. né? Então tu fica ali vendo os outros pacientes e a equipe médica que tá ali. Como é que foi esse 1 mês, né? Porque é um momento que tu fica sozinha, né? Sem Sim. contato com o mundo e sem as pessoas. Como é que foi para ti mentalmente, né? E como é que foi esse tempo passando? Como é que tu se sentiu? Na primeira, uma semana ali, eu tava ainda com o maxilar fora do lugar e eu fiquei meio... Eu me lembro de flashes. Não tava assim, parece que eu não tava totalmente presente ali. Mas depois que começou a cair a ficha, foi horrível, assim, a experiência da UTI. Porque não tinha TV, tinha idosos do meu lado, então se ligava, eles pediam para tirar, porque incomodava eles. E era praticamente olhando para o teto o dia todo, não sabia se estava de dia, de noite. E eu tive experiência também de gente morrendo do meu lado. Era Covid, então... Foi bem na época da pandemia. 2021. Então, também de Covid eu vi morrer, de idosos que estavam entubados. Aí eles davam banho em idosos e ficava pelado, assim, nu, totalmente. Ali eu via tudo. Entubado, eram umas cenas, assim, que bem fortes. Muito se fala agora, tem pacientes que ficam muito tempo em UTI, em transtornos pós-UTI, né? Porque o paciente quem não é da área da saúde fica 1 mês internado, vê de tudo, vê esse tipo de cena, vê Sim. paciente entubado, vê paciente em parada cardiorrespiratória, vê falecimento, né? Então, é todo um trabalho a se fazer depois que o paciente se recupera, tem alta, né? Sim.